Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estou aqui. Espero que as mensagens do Senhor possam estar abençoando sua vida. Ajude-nos a divulgarmos mais essas mensagens, que possam alcançar mais vidas e que outras vidas possam também ser edificadas com os ensinamentos da palavra do Senhor. Não sou o dono da verdade, mas gosto do dono da verdade, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E me sinto na necessidade e na obrigação de ensinar sobre o dono da verdade, que é Jesus Cristo. Estamos falando sobre vida eterna e ontem falamos sobre o selo, o Espírito Santo, a marca, a etiqueta, o rótulo, a garantia. Nós estamos selados com o Espírito Santo, estamos marcados como diferentes, como povo de Deus, como salvos em Cristo Jesus, porque cremos, tomamos essa decisão. E hoje eu quero ir além. Olha, eu vou mostrar para você que se, olha a suposição, se houvesse as condições de um salvo perder a sua salvação, nós temos um penhor, um fiador, que é o Espírito Santo. Ele pagaria Deus. Se houvesse essa condição, não há, mas se houvesse, o Espírito Santo é a garantia. Por isso é impossível um salvo perder a sua salvação. Abra aí o texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 1, verso 13 e o verso 14. Veja só o que diz. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Alguns anos atrás eu tentei ensinar a carta aos Efésios, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, e Deus não deixou, e eu parei. A carta aos Efésios foi uma das últimas 6 cartas que Paulo escreveu da prisão, está entre as últimas cartas da vida dele. Paulo tinha uma experiência grandiosa com Deus, já há mais de 30 anos que ele estava no ministério caminhando com o Senhor. Então essa carta é uma das cartas mais profundas na Bíblia. Se você parar para estudar esse livro, você vai ver como é profundo. E este verso, ele diz, olha o verso 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, primeiro ouve. Eu espero que você esteja assistindo e ouvindo a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, sem crer não há salvação, não existe obra, você não pode fazer nada para ser salvo, você tem que pela fé crer, é o único meio de ser salvo. Isso está em todas as entrelinhas da Bíblia, não muda, a única maneira de ser salvo é crer. Se alguma pessoa ou alguma denominação te ensina algo diferente, está errado, só há salvação crendo pela fé. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então mostramos ontem, nós estamos marcados com o Espírito Santo da promessa. Só que agora Paulo ainda vem completar algo a mais. Aí ele diz, o qual é o penhor da nossa herança. É o penhor, é o fiador, é a garantia da nossa herança. Quem? O Espírito Santo. Quem é que? Espírito Santo é Deus, quem é que pode mais do que Deus? Ele é a própria garantia da nossa herança. Como perder a salvação? Para a redenção da possessão adquirida. Para a redenção da posse adquirida. A salvação que nós adquirimos. Para louvor da sua glória. Fantástico. Só a perfeita palavra de Deus. Ele é o penhor. Eu quero ler outra passagem. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. 2 Coríntios 1, perdão, estou em 1 Coríntios. 2 Coríntios 1, 22. Diz assim, ó. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações e nos deu a garantia, a certeza, a firmeza, não pode falhar, o penhor do Espírito em nossos corações. O que é um penhor ou a calção? Se você vai pegar um empréstimo em um banco, você tem que ter algo
como garantia para cobrir aquele empréstimo. Então eu tenho que hipotecar uma casa, um carro, um imóvel, um bem no valor daquele empréstimo. Se eu não tenho um bem, se por um acaso eu falhar no pagamento com o banco vem e toma meu bem. Se eu não tenho um bem, o banco não aceita. Então, o que é essa caução? É algo que, esse fiador, é algo que eu preciso ter para cobrir uma garantia daquele empréstimo. Também, o fiador serve como você vai alugar um imóvel e a pessoa desconfia que você possa não pagar o imóvel. Mora e não paga. E depois como fica? Ela coloca no contrato um fiador. Se por um acaso você não pagar, ela cobra do fiador. E as características do fiador deve ser alguém que tenha condições de pagar, porque não é qualquer pessoa que aceita como fiador. O fiador aqui é o Espírito Santo. Você consegue entender o peso do que se trata a salvação? Mas deixa eu mostrar uma passagem bíblica sobre o penhor, lá em Gênesis, capítulo de número 38. Lá em Gênesis fala sobre o penhor. Só vou contar a história e depois eu leio os 2 versos aqui, que fala, Gênesis capítulo 38, fala de Judá, Tamar, fala dos 3 filhos de Judá, Selá, Onã e Selá. Judá e sua esposa procuraram uma esposa para os filhos, casou com ele morreu, depois com Onã, e depois Onã morreu, seria prometido a Selá. Eu tenho um livro sobre esses assuntos, Demônio do Sexo Errado, autoria minha, e eu trato desse assunto aqui mostrando o que aconteceu aqui. Também algumas mensagens tratando sobre Judá, porque Judá está na genealogia do Senhor Jesus Cristo, é a tribo escolhida pelo Senhor Jesus Cristo. Mostramos um pecado aqui que está na genealogia, o porquê está, então eu trato desse assunto. Mas aqui, irmãos, o que aconteceu? Quando morreu o segundo filho de Judá, de Judá, ele mandou recolher o filho mais novo. E ele era promessa para Tamar. E agora? Ele diz, não, quando ele crescer eu envio. O texto bíblico diz que quando o garoto cresceu, Judá esqueceu. A esposa de Judá morreu. E Judá estava indo tosquear os animais. Tamar soube. O texto bíblico diz que Tamar tirou as suas roupas de viúva, se colocou no lugar como uma prostituta. Quando Judá passou, ele viu aquela prostituta, que era Tamar, sua nora, ele deitou-se com sua nora. Mas antes de deitar com a sua nora, sem saber, pensando que era uma prostituta, ela perguntou, o que você vai me deixar como penhor? Ela não confiava no sogro. E por que ela não confiava? Porque ela já tinha sido enganada uma vez aqui, ele não tinha dado filho. Então, o que é o penhor, o que é uma fiança? Quando não confia na pessoa, não tenho confiança na pessoa, eu quero um penhor, eu quero uma garantia, eu quero uma fiança. Eu quero algo que possa cobrir, porque eu não confio em você. Aí o que Judá fez? Quando ela pediu, verso de número 17, Gênesis 38, verso 17. E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho, e ela disse, dar-me-ás penhor até que envies. Você vai me pagar com cabrito, mas eu quero alguma coisa de confiança. Verso de número 18. Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. O selo, o cordão e o cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. Ela tirou as roupas de prostituta, se vestiu com as roupas de viúva, mas ela engravidou de Judá. Judá não sabia. Quando ele chegou no lugar determinado, tosquear os animais, ele pegou um cabrito e mandou o seu servo ir lá pagar a prostituta. Quando ele chegou naquele local, não encontrou prostituta nenhuma. E ele procurou ao redor nas pessoas e falou, mas aqui não tem nenhuma prostituta. Ele voltou e contou para Judá, Judá disse, bom, deixa para lá. Judá esqueceu do selo, do cordão e do cajado. Ele esqueceu que tinha deixado o penhor. Os meses passaram, ela engravidou. Quando ela estava perto de dar à luz, chegou a notícia para Judá. Sua nora está grávida. Aí Judá disse, digna de morte esta mulher. Mande matá-la, queime esta mulher viva. Mandaram buscar Tamar, iriam matá-la. E aí ela diz, antes de me matar, eu quero dizer uma coisa, o filho que eu estou esperando, o pai é o dono desses objetos aqui, ó, o cordão, o selo e o cajado. O penhor. E agora, irmão, Judá disse, mais digna
mais justa é essa mulher do que eu, no verso de número 26. Mais justa é esta mulher do que eu. E ela sobreviveu, e nasceram os seus filhos, e etc. A história continua. O que é o penhor? Ela não confiava no sogro. O que é o penhor? Quando a gente não tem confiança na pessoa. O Espírito Santo, ele é o nosso penhor. Olha que interessante. Vamos lá agora para 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. Paulo escrevendo também sobre esse assunto, o penhor, ele diz assim, ó. A resposta está no verso 5, mas vamos ler do 1 ao 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo tinha certeza, no momento que esse corpo se desfizer, eu tenho uma casa no céu garantida. Por enquanto, estou habitando nesse corpo aqui, mas a minha casa não é aqui. O salvo tem essa certeza. Por enquanto ele está habitando nesse corpo aqui, nós estamos aqui nesse corpo, mas o Espírito vai para Deus, lá na eternidade com o Pai. Verso de número 2. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso de número 5, olha. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Irmãos, é o extremo da misericórdia do Senhor. Além da garantia, além de nos selar, nós pertencemos a Deus. Agora, além da garantia da vida eterna, a própria marca, o selo do Espírito Santo, ele oferece ainda o penhor, ele oferece ainda a garantia. Veja só, se houvesse a possibilidade de um salvo perder a sua salvação, o Espírito Santo é o fiador, ele é o penhor, ele é a garantia, ele é a certeza do pagamento da dívida. Humano, irmãos, na minha humanidade, na minha limitação humana, eu não tenho como explicar isso. É muito amor, é o extremo das misericórdias desse Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Satanás tentando enganar as pessoas, ele quer dizer que há a possibilidade de um crente perder a sua salvação. O penhor, que é o Espírito Santo, impossibilita isto. Não há possibilidade de perder a salvação. Se houvesse, o Espírito Santo paga. É muito amor. O que falta para você se entregar a Cristo? O que falta na tua vida? Ontem nós mostramos que somos selados. É um povo distinto, um povo separado. Nós temos a marca do Deus vivo. E essa marca é o Espírito Santo. Ele nos separa dos outros que não são salvos. Agora esse Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Se houvesse a possibilidade de se perder, ele seria a própria garantia. O que falta para você? Se entrega a Cristo para você ter a vida eterna. Amanhã pode ser tarde. Morrer sem Cristo é o inferno. Aí você não vai ter o penhor. Triste, mas você será condenado ao inferno. Toma a decisão hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho. Só Ele é o caminho. Se entrega a Cristo para você ter a marca e o penhor do Espírito. Se alguém querer te ensinar que um salvo pode perder a salvação, mostra essa mensagem para ele também e as demais. Mostra que a impossibilidade de um salvo perder a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais esse dia, mais este momento. Obrigado, Deus, pela oportunidade de gravarmos essas mensagens, estudos e expandir nas redes sociais. Usa, ó Deus, os teus filhos, usa aqueles que estão nos ajudando, ó Deus, na publicação deste material. Obrigado por tudo, ó Pai, eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.